Bom, então, finalmente, eu queria dizer que, em relação à escola, qual foi a ajuda da ditadura? Eu disse, determinar de verbas e a perseguição aos talentos, ao cérebro da universidade. O rio da universidade foi esmagado, nós éramos uma das universidades mais avançadas do continente. A Escola de Brasília, fundada por Darcy Ribeiro, e por aquele professor baiano, Anísio Teixeira, era um modelo, um exemplo de universidade moderna, foi destruída. Foi feita uma outra coisa no seu lugar. E o seu reitor foi assassinado. E depois disso que ele morreu, foi descer, pegar um elevador e mudar o elevador e ficar lá embaixo. Foi brutado, ele já, hoje já chegou à conclusão. No estado, porque ele estava em estado cadavérico quando ele chegou lá naquele local. Foi assassinado fora, sob tortura. A mulher atestou que ele foi levado pela Marinha, ou foi pela Aeronáutica, foi interrogado. 2 dias antes de aparecer morto. E está calado. E o governo brasileiro não arrumou uma situação como essa. Então eu acho que a Universidade Brasileira perdeu homens como José de Castro, primeiro presidente da FAO, do hemisfério americano. O primeiro que não era sem ter proteção do Estado brasileiro, ao contrário. Foi a revelação de um talento em relação ao que é a fome, o que é a nutrição, pela experiência que ele tinha em suas pesquisas aqui em Pernambuco, no Nordeste. Uma vergonha. Entendeu? Foi esse o comportamento dos militares. Você pegar figuras como o Valmir Pires, como o Celso Gustavo, que foram lá para fora. O Valmir Pires dava aula na Sorbonne, aula de francês, sem sotaque. Não era para brasileiro, era para os franceses. Eu contratava com o professor. Era um professor de francês. Não é o nível do professor que ele perde. Então não é razão de talentos ilimitada. Foi a relação da ditadura militar, polícia, a tomada de verba, retirada de recursos e perseguição dos currículos. Educação não foi evita essa aula. EPB. O aluno deve lembrar, não é EPB. Estudo dos programas brasileiros, que era moral e civil da universidade. Moral e civil, né? Mas para moral e civil. Então a relação da universidade foi essa. E o Estado brasileiro não conseguiu se libertar dessa tutela do Estado da Total. Sim, aqui, mas quando você entrava na reitoria, eu posso até qualquer sala, que estava escrito, Barreto de Campeira, no corretor comunitário, quando eu entrei, e lá estava escrito, Assessoria de Segurança e Informação. Era subsidiária do SNI. Quem era? Vou dizer o principal agente lá na época, que era quem arrancava nossos cartazes aqui no Cefis, no CAC, em educação, saía pegando os cartazes que voltavam no último lugar. Ainda apelidou de um cão, aquele cara que abriu um forró cheio de povo ali, com barulho, batendo um zumbi ali pelo espelho, ali com o Cristiano de engenharia, vamos ver, um cão, Raimundo de quê? Esse Raimundo, esse cara aí, era um boyzinho do Sebastião Barreto Campeiro, que era um cara que ia para todos os domingos, tipo TFT, entendeu? Tipo TFT, esse era o pró-reitor comunitário. Então ele ajudava a olhar da subversão aqui dentro. E a assessoria estava na entrada da prefeitura, era uma sala à parte. E lá quem estava todo dia era esse Raimundo e 5, 6 estudantes, que se revezavam todo dia, recebiam o dinheiro até durar e não deu um cartaz de esquerda colocado pelo estudante. E não permitir que os diretórios fossem tomados. Aí, na eleição aqui, quando a primeira eleição que nós ganhamos, só podia votar os presidentes de DA que não tivesse nem nada além do asfalto no semestre e que não tivesse uma nota abaixo do 8. Vê os critérios. Os comunistas têm que sair para dar aula, não assistem todas as aulas, tem que passar para todas as aulas, para a sua escola, para outra universidade. Então, nós temos falta sim. Eu, por uma sorte, eu fazia o quê? Eu pegava uma cadeira só, o resto eu deixava para outro semestre. Um curso de 4 anos, de 8 anos. Porque eu deixava, eu pegava uma cadeira, 2 no máximo, o resto do tempo eu não dou bem, todo mundo não dá. Mas estou aluno regularmente matriculado. Então, para evitar essas faltas, então nós conseguimos por uma loteria ganhar aqui. Na rua era pior ainda. Tem que botar o Cesário, você conheceu o Cesário, ele é o primeiro presidente lá, o cara tinha que ter
A nota em vez de 8,5 tinha que ser acima de 9, nada abaixo de 9. O detido tem tido uma única falta no semestre. Você tem, parece que por coincidência nós tivemos um cara, ele não sabia que roubar isso, mas o Cesário foi mantido como cara ali. E ele não imaginou, e tinha que ser presidente, ele era veterinário. Então juntou lá os 7 cursos, presidente, aí o Cesário foi eleito, 3 dos 5 eram nossos. Aí não deu uma nota no jornalzinho, Regional Resistência, eleito, a chapa Resistência, aí disseram, ficou um bicho lotado para aí. Porque a última chefia lá do PCE, lá tem sido do PCE. Lá ele aprisionou o reitor em 69, foi aprisionado. Eu acho que, sem menosprezar nem outra ação que foram feitas, mas uma objetivo mais rural, nos anos 68 e 69, deu um baile na ditadura. Deu um baile na ditadura. 40 dias de greve contra o aumento de restaurante. O exército cercou a universidade, ameaçou cortar, não saía ninguém, ficou a aula, a Mariquita foi dar aula uma semana, os alunos dando aula, teatro, música, cinema, cassete ficou ocupado, por isso não ocuparam. Foi um trabalho massivo. Bem, então, a outra pergunta que você fez foi sobre o Beito Caco perguntou a relação da Comissão Nacional da Verdade com esses. Uma vergonha também. A Federal de Pernambuco não instalou sua Comissão da Verdade. A UFRJ tem uma excelente Comissão da Verdade. Caçaram o título de doutor Norte Escaldado ao presidente Médici, ao Carrasco Cavuna Médici. A Federal do Rio Grande do Sul caçou um título também do Carrasco Cavuna Médici, que é gaúcho. Entendeu? A Universidade Federal do Rio, a Federal do Estado do Rio, que é a Unirio, ocorreu agora dia 8, a mim, a esse que estava falando para vocês, o autógrafo do doutor Norte Carlos, como uma vingança do que fazia a universidade com a 64, porque esta universidade é nova, foi criada pela ditadura, para tentar fazer um contraponto à UFRJ e à UF, a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio. Pois bem, então vou lá no dia 25 a 26 para receber essa autógrafa e dizer que eu fui graduado, vou receber esse tipo de doutor pela ação da rua, no enfrentamento da ditadura. Só recebo nessa condição, porque é o que eu posso ter doutorado é com experiência em luta de rua. Então essa luta contra a ditadura, nesses 60 anos, essa luta para recuperar a universidade que nós queremos, a universidade necessária. Um dos instrumentos de instituição da universidade foi o acordo MEC-CRUSEI. Descobriram aqui na greve que o CEBIN, o que foi o acordo MEC-CRUSEI. Era um acordo que a USEI, da Agência de Desenvolvimento do Estado, se apossava mais do que eu já tinha da nossa universidade, nos recursos e ser a gestora. Ou melhor, passar depois para que as engenharias fossem coordenadas pela inteligência da FORM, cada uma das grandes companhias achou que ia ser gestor por meio desse acordo. E só não foi implantado graças à rebeldia e o sangue da generosidade dessa juventude que pegou em armas, já não tinha mais como eleger um presidente da UNE, não se permitia mais. Então aquela luta rebelde foi o que permitiu, digamos, impedir que aquele acordo fosse assinado. Mas tão draconiano, tão sem vergonha, que não se sabe como é que alguém que se os militares, como está visto, não tem qualquer live de nacionalidade. Nem o pudor de se submeter ao comando do Departamento de Estado e ao Pentágono. Então eu concluo dizendo que, de fato, bom, memória dos estudantes que eu faço. Olha, a menina que foi presidente do IDEA, a primeira já nessa reabertura foi Marta Arruda. Não sei se ela estava aí, ela pediu hoje em Belo Horizonte, Marta Arruda. A segunda foi Lúcia, irmã do Alexandre Baracho. Você teve que Alexandre Baracho foi de economia, foi do DA, foi secretário do DA e auditor do Tribunal da Conta do município de Recife. Alexandre Baracho está vivo. E a Lucinha, chamada Lucinha Fofolete, que era bem pequenininha, bem bonitinha, a turma chamava Lucinha Fofolete, parecia um besquia, todo mundo brincava muito, porque ela era muito combativa e a beleza dela terminou fazendo com que atraísse o conjunto dos estudantes que eram polarizados pela direita para que a chapa fosse vitoriosa massivamente.
Esse curso é um dos mais reacionários. Hoje é um dos cursos mais avançados do Brasil, é o curso de social. É o único curso que tem um currículo de matéria marxista. Texto marxista, é o único. Isso é economia, tem tudo a ver. Podia ser sociologia, não tem. É o único curso. A partir do trabalho da Unicamp, então, trabalho da UFRJ, é um curso que tem obrigatório, está constando no seu currículo, uma literatura marxista. Agora, quando foi criada, eu dividi na prática. Na prática, eu fui por Moraes, a Galileia, dono do Santo Antão, veio o que o povo pensava da assistência social. Então, o doutor Arraia, depois de pagar umas contratar as primeiras comunidades formando em 2003, então, quem sabia qual era, mandou alguns técnicos fazer pesquisa para saber como é que o povo recebia e tal. Aí chegou lá nesse engenho, que era o mais conhecido, aí disse, como é que vocês enxergam, como vocês veem a ação das assistentes sociais? Aí eles não entenderam. Duas moças assim, duas moças que ficam aí, chorar com o pelo da gente aqui, não é? Aí então, me contou isso, eu fiquei morrendo de o que é que o assistente social vivia? Então as moças botou a raspada para chorar com o pelo da gente. Veja, porque foi criado para ser um para-choque ali das lutas sociais, ver como é que pode mediar com caridade, como fazer o assistência social. Só que foi aos poucos se revertindo em vários países. O serviço social hoje é um curso que leva a um questionamento tal, onde ele pode ter outra função, outro papel. Mas eles, quando nasceu nos Estados Unidos, essa primeira tentativa de criar foi uma forma de oficializar o assistencialismo como um amortecimento desse choque mais rico, mais pobre, etc. Não diminuir essa situação mal vista junto a essa camada mais pobre, né? Mas, finalmente, infelizmente, grandes professores, como Antunes, como o Zé Neto, como outros tantos, foram, a própria Elizabeth aqui, foi diretora bem uns 15 anos, apesar de Mota. Então, fez um currículo interno que está à altura dos demais cursos de Fortaleza, dessa maneira, São Paulo, Rio e Minas. Então, a lembrança que eu tenho é de compatibilidade do DA e causou a eliminação, porque o pessoal só se volta ali para a economia. A economia era o DA. Para ter uma ideia, o primeiro TCE que nós encontramos era um cara de economia que era gerente do Banorte. Havia uma bandeira do Banco do Brasil, do São Paulo, e uma do Pernambuco, na entrada do TCE, na rua. O Paulo deve ter lembrado, você deve ter lembrado também, na rua, ali perto, de frente onde é o Beco da Fome, ali era o TCE. Um prédio bacana e tal. Então, a gente nem entrava lá. Não podia entrar lá. Tinha bandeira do Brasil, bandeira de Pernambuco, bandeira do Recife, o cara era gerente do Banorte e era o do TCE. Eu achando que palhaçada é essa? Aí a gente começou a ganhar DA, tem que fazer DA com DA. Na primeira a gente não conseguiu ganhar, sozinho não ganhava. Na rua a gente estava usando, aqui foi uma composição, porque o pessoal ali da Rede Campeiro brigaram, e aquela parte mais de Barina 2, resolveu se compor com a gente, com 2 DA, a gente conseguiu ganhar uma eleição, derrotou esse cara. Em 75, isso. Em 76, ganhamos já com um cara mais. Só vocês fazendo uma composição, que era com o Pedro da Paraíba, não sei se você lembra, que era o CAP, um arquiteto muito Constantino. Foi o primeiro que se eleito. Depois veio Orlando, depois veio Alzira, que foi a eleição direta, passando por cima da lei de 288, que era a lei de 288, que ele foi eleito, já estava preso, mas foi a primeira eleição direta nele pela massa, contra Alzira. Bom. Espero ter respondido a todos e desculpe que me alonguei. Muito obrigado ao companheiro Joaquim, ao companheiro Marcelo e aos gestores que aqui ajudaram.